pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, nessa semana, né, maravilhosa, uma semana que começou com uma chuvinha tchutchuca aqui em Minas Gerais, hein? Chuvinha maravilhosa, muito bom, né, pra dar uma aliviada nesse calor infernal que tá fazendo aqui no estado de Minas, e acredito que tá fazendo também em todo o Brasil, né, temperaturas simplesmente altíssimas, mas semaninha começou bem, chuvinha boa, legal, já deu aquela leve esfriada e vamos começar trabalhando, né? Começar trabalhando, vou começar a semana falando sobre a rodada de ontem da NBA, tivemos uma ótima rodada nesse domingão, foi uma rodada onde tivemos um baita de um duelo entre Nikola Jokic e Victor Wembanyama, tivemos o reencontro do Damian Lillard com o Portland Trail Blazers, pela primeira vez o Lillard reencontrou o seu ex-time, tivemos um game winner maravilhoso do Devin Booker no Madison Square Garden, foi uma rodada muito boa e nesse vídeo eu irei comentar sobre os destaques de cada partida. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda demais no engajamento. E se ainda não for inscrito, se inscreve, que também vai me ajudar demais, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre Milwaukee Bucks e Portland Trail Blazers, cara. Esse foi um jogo muito bom, onde o Blazers dificultou a vida do Bucks, hein? O Blazers dificultou a vida do Bucks, o Blazers chegou a abrir 26 pontos de vantagem, só que o Bucks buscou a virada e venceu 108-102. No primeiro tempo, a defesa do Bucks foi simplesmente horrorosa, tá? Foi horrorosa. Que defesa ruim. E o Blazers se aproveitou disso, né? O Blazers teve um ótimo desempenho no perímetro, Malcolm Brogdon, Scoot Henderson jogaram super bem, e o Blazers foi pro intervalo vencendo por 68-52. 68-52. No terceiro quarto, o ataque do Blazers deu uma leve caída, e o Bucks se aproveitou, né? O Bucks não foi maravilhoso no terceiro quarto, só que foi melhor do que foi no primeiro tempo, né? O terceiro quarto do Bucks foi um pouquinho melhor, as bolas de três começaram a cair mais, Malik Beasley, Brook Lopes, o próprio Damian Lillard, Pat Connaughton mataram boas bolas ali no perímetro, e o Bucks conseguiu cortar um pouquinho do prejuízo. Só que no quarto período foi onde, né, a remontada do Bucks aconteceu, né? O Bucks conseguiu parar o ataque do Blazers por mais de 6 minutos. Por mais de 6 minutos, o Blazers não acertou nenhum arremesso e o Bucks foi ali capitalizando em cima disso, né? O Bucks capitalizou bem em cima desses minutos onde o Blazers não produziu. O trio Bob Portis, Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard brilharam no quarto período. E faltando 18 segundos para o jogo acabar, o Portis achou um passe pro Giannis. O Giannis, no tapinha, colocou a bola dentro da cesta e virou o jogo. E aí, nos segundos finais, o Bucks matou ali no lance livre, cara. Foi uma baita de uma virada do Bucks, tá? Bela vitória, 108-102. Essa foi a 7ª vitória do Bucks nos últimos 8 jogos e a 12ª vitória na temporada. Já o Blazers acabou sofrendo sua 12ª derrota. Destaques do Bucks: Giannis Antetokounmpo, 33 pontos, 16 rebotes e 6 assistências para ele. Jogou muito bem, né? Inclusive conseguiu ali alguns, né, posterizings ali, né? Posterizou uma galera durante o jogo. E o Damian Lillard jogou muito bem, né? Fez a lei do ex atuar, né? A lei do ex fez a diferença de novo. Damian Lillard jogou bem, 31 pontos, 5 rebotes e 4 assistências para o Damian Lillard, que vem de uma sequência boa de jogos. Parece que o Damian Lillard finalmente voltou ao normal, né? Voltou a ser o Lillard que a gente conhece. Pelo lado do Blazers, vale destacar o Jeremy Grant,
22 pontos, quase que eu chamei ele de Grant Williams. Que eu só anotei Grant aqui na anotação, mas é o Jeremy Grant, obviamente, né, gente? 22 pontos para ele. Malcolm Brogdon flertou com o triple-double, foram 18 pontos, 8 rebotes e 12 assistências para ele. E o Scoot Henderson teve um jogo até bom, né? O primeiro tempo dele foi bem melhor do que o segundo, mas foi um jogo bom do Scoot, 13 pontos e 3 de 4 na linha de 3. O Scoot Henderson que precisa de confiança. Né, o Scoot tá tendo uma temporada de calouro bem complicada, voltou recentemente de lesão, e ele precisa voltar a ter confiança, porque o começo de temporada dele é meio, né, muitos altos e baixos, muito mais baixos do que altos, mas ontem foi um jogo bom, tomara que ele, né, pegue confiança e engate uma boa sequência, porque é um dos melhores prospectos dessa última classe. É um jogador que tem um potencial muito bom, mas precisa mostrar, né? Por exemplo, o Brandon Miller, antes da lesão e tudo, tava jogando bem mais que o Scoot Henderson. Inclusive, a temporada de calor do Brandon Miller, no geral, é bem melhor do que do Scoot. Então, o Scoot Henderson precisa melhorar, precisa se coçar, porque em termos de teto, ele tem um teto bem maior do que o Brandon Miller. Bem melhor também. Tem um teto bem maior do que o Keontae George, que tá tendo uma temporada de calor muito boa. Então, é bom o Scoot se coçar, porque senão a galera já vai começar a chamar ele de bust, e aí a pressão em cima dele vai crescer muito, né? Boston Celtics encarou o Atlanta Hawks e conseguiu uma boa vitória, 113-103. Esse jogo ficou marcado pelo duelo que tivemos entre Jason Tatum e Trae Young. O que esses dois jogaram ontem foi brincadeira. No primeiro tempo, os dois foram os grandes protagonistas da partida, né? Tivemos ali um embate muito bom entre as duas estrelas. O Jason Tatum foi pro intervalo com 21 pontos e 4 bolas de 3 convertidas, e o Trae Young foi pro intervalo com 20 pontos, 6 assistências e 6 bolas de 3, cara. O Trae Young jogou muito bem. O que acabou fazendo a diferença no primeiro tempo foi a questão da ajuda. O Tatum teve muito mais ajuda do que o Trae Young. Jaylen Brown e Derrick White combinaram para 26 pontos, enquanto lá no Hawks, nenhum outro jogador, além do Trae Young, passou dos 11. Então, né, a vida do Tatum foi um pouquinho mais fácil, porque ele teve mais ajuda, e o Celtics foi para o intervalo, vencendo por 69-53. No terceiro quarto, o Celtics tijolou demais, né, no perímetro. O Celtics errou muito arremesso e o Hawks se aproveitou muito bem disso, né? O Bogdanovic teve um puta de um terceiro quarto, meteu 4 bolas de 3. O DeAndre Hunter também apareceu bem com 2 bolas de 3. E o Hawks conseguiu tirar 8 ali de prejuízo, né? Conseguiu tirar 8 pontos da desvantagem. No quarto período, no comecinho ali do quarto período, vimos de novo uma trocação entre Tatum e Trae Young, né? O Tatum meteu 8 pontos nos 3 primeiros minutos, já o Trae Young meteu 10, né? Os dois ficaram ali trocando cestas, mas depois desse período de trocação, o Celtics assumiu o controle do jogo, a defesa do Celtics foi bem ali na reta final, o Sam Hauser apareceu muito bem ali no perímetro, o Tatum entregou mais 5 pontos depois desses 3 minutos de trocação com o Trae Young, e o Celtics garantiu a sua 13ª vitória na temporada. Já o Hawks sofreu sua 8ª derrota e deixa de ter campanha positiva. A Atlanta agora tem campanha neutra, 8 vitórias e 8 derrotas. Pelo lado do Celtics, os destaques: Jason Tatum, 34 pontos e 9 rebotes para ele, jogou muita bola o senhor Jason Tatum. Jaylen Brown, não foi um jogo fantástico do Jaylen Brown, mas foi um bom jogo, 21 pontos para ele. Derrick White, apesar de ter tijolado tudo no perímetro, entregou 11 assistências e foi muito bem no primeiro tempo, né, em termos de pontuação. E eu queria destacar o Neemias Queta. O Neemias Queta teve, né, uma boa minutagem ontem e aproveitou bem os minutos que teve, cara. Foi bem físico, teve um ótimo impacto nos rebotes, foram 10 rebotes para ele, sendo 6 ofensivos. É um cara pra gente ficar de olho, cara. É um cara pra gente ficar de olho, é um jogador que mostrou um bom potencial nas últimas 2 edições da Summer League
e é um cara que merece minutos. É um cara que merece minutos, é um jogador que traz uma fisicalidade maior nessa rotação do Celtics. O Celtics não tem pivôs tão físicos assim na sua rotação. Tem ali Horford, Porzingis e Cornet, não são pivôs físicos. E o Keita é esse cara. É esse cara. Eu acho que ele é um jogador que pode ter mais minutos e ontem aproveitou bem a oportunidade que teve. Pelo lado do Hawks, destaque vai pro Trae Young, 33 pontos e 7 assistências para ele, mas eu quero destacar o Bogdanovic, hein? O que o senhor Bogdan Bogdanovic tá jogando nessa temporada é sacanagem. Ontem, 23 pontos e 7 bolas de 3. Eu tô vendo muita gente elencando aí os favoritos, a Sixth Man of the Year, muita gente falando de Austin Reeves, muita gente falando de Cole Anthony, e merecem, obviamente, a citação, porque estão jogando muito bem, mas talvez hoje o meu voto para Sixth Man of the Year seja o Bogdanovic, cara. Pode ser um voto meio cult, né, um voto meio, né, voto aí de contramão, mas o que esse cara tá jogando é sacanagem, velho. O que ele tá jogando é sacanagem. Jogando demais o Bogdanovic. E assim, o ano dele é um ano muito bom. Jogou muito na Copa do Mundo e começou muito bem essa temporada. Bogdanovic merece ser mais citado nas conversas de Sixth Man of the Year. Hoje ele seria o meu voto, apesar de eu concordar que Reeves e Cole Anthony estão jogando demais. Falando agora sobre Phoenix Suns e New York Knicks. Que jogo, hein? Que jogaço que tivemos entre Phoenix e Knicks, jogo disputado no Madison Square Garden, e o Phoenix Suns, mesmo sem Durant, mesmo sem Bradley Beal, mesmo sem o Grayson Allen, que também não jogou ontem, mesmo sem esses caras, o Phoenix Suns venceu o Knicks 116-113, graças a mais uma atuação de gala do senhor Devin Booker. O que o Devin Booker tá jogando é surreal, cara. É surreal. Eu já fui taxado na internet brasileira como um hater do Devin Booker. Já fui taxado como hater do Devin Booker. E realmente eu tinha muitas críticas em relação a ele. No vídeo que eu fiz de prateleiras, né, de jogadores para essa temporada, quando eu falei dos armadores, eu lembro que eu falei que eu tinha algumas dúvidas em relação ao Devin Booker jogando de armador. Porque, apesar dele ter exercido essa função em alguns momentos, né, na sua carreira, principalmente no ano passado, ele ainda não tinha sido oficializado como armador. Ele não tinha sido colocado em quadra de forma oficial como um PG. Então, eu tinha algumas dúvidas em relação a ele jogando como armador. Só que nesse começo de temporada, as minhas dúvidas sumiram. Eu não tenho mais dúvida nenhuma de que o Devin Booker vai terminar a temporada como um dos melhores armadores da NBA. Não tenho dúvida nenhuma. E sim, para quem aí duvida que o Booker é armador, para quem aí acha que ele ainda é um shooting guard, não, meu amigo. A transição já foi feita. O Devin Booker é um armador. Do mesmo jeito que o James Harden deixou de ser shooting guard e se tornou um point guard, o Devin Booker também. O Devin Booker é o armador do Phoenix Suns e ele hoje é um dos melhores armadores da NBA. Não tem mais o que duvidar do Devin Booker. Não tem mais o que questionar do Devin Booker. Não tem o que mais questionar em relação à posição de armador do Phoenix Suns. O Phoenix está muito bem servido de armador. O armador é o Devin Booker. E ontem, o que esse cara fez no Madison Square Garden foi um absurdo. Ó, no primeiro quarto, o Phoenix Suns dominou completamente os rebotes. Né? O Phoenix foi muito físico no primeiro quarto, conseguiu vencer a batalha dos rebotes por 17-8. E o Phoenix Suns foi muito bem escolhendo os seus arremessos. Né? Teve um bom aproveitamento. O Eric Gordon teve uma produção insana no primeiro quarto, foram 12 pontos para ele. E o Phoenix abriu 36-22. No segundo quarto, o banco do Knicks entrou super bem. Né? Entrou bem, o perímetro do Knicks foi bem no segundo quarto, o time conseguiu meter 6 bolas de 3 e conseguiu cortar a diferença para apenas 8 pontos na volta do intervalo, né? Ali no terceiro quarto. O Phoenix se manteve na vantagem durante os 5 minutos iniciais, só que aí, depois de um pedido de tempo feito pelo Thibodeau,
as coisas mudaram de figura, né? Depois desse timeout, o Knicks engatou uma run de 20-5 em 5 minutos, virou o jogo na reta final e só não terminou o terceiro quarto na frente porque o Phoenix Suns achou algumas bolas ali na reta final e conseguiu abrir 3. Só que falando de volume de jogo, o Knicks teve um volume de jogo muito maior do que o Phoenix no terceiro quarto. E aí, chegamos no quarto período, no período decisivo. Durante o quarto período, cara, vimos duas equipes bem nervosas, né? As duas equipes erraram muitos arremessos, o jogo foi bem equilibrado, muito por conta desse nervosismo dos dois times. As equipes ficaram ali, né, se alternando na liderança, nenhum time conseguiu desgarrar tanto. Só que faltando 21 segundos, o Immanuel Quickley e o Jalen Brunson encontraram ali boas bolas e empataram o jogo. E aí foi onde o Devin Booker brilhou. Né, na penúltima posse do jogo, ele queimou o máximo de relógio possível. Claramente, ele já estava com o game winner na cabeça. Fez a movimentação. Ele se movimentou ali, né, para o canto direito da quadra. E mesmo marcado por dois jogadores do Knicks, ele puxou o arremesso de 3, matou a bola, faltando 1,7 segundos para terminar. E garantiu a vitória do Phoenix Suns com o senhor game winner. O Jalen Brunson até teve a oportunidade de ganhar o jogo ali na última bola, mas ele acabou vacilando e a vitória foi para o Phoenix Suns. Vitória com a assinatura de Devin Booker, cara. O Booker terminou o jogo com 28 pontos e 11 assistências. Ele foi muito importante na construção de jogo, né? Ele fez o Goodwin e o Nassir Little renderem muito bem, o que é difícil de fazer, porque são dois jogadores que ofensivamente não costumam ter uma boa entrega, só que o Devin Booker colocou os dois no jogo, foi o responsável pelo game winner, pela bola da vitória. O Devin Booker defendeu muito bem, e isso é outra coisa que a galera subestima muito no jogo do Devin Booker. A defesa do Devin Booker melhorou muito nos últimos anos. No último playoff, e eu acho que eu cheguei a falar sobre isso aqui no canal. No último playoff, o Devin Booker foi um dos melhores defensores. Foi um dos melhores defensores da pós-temporada. Booker defendeu pra cacete, e o que ele tá defendendo nessa temporada é sacanagem. Ontem ele defendeu muito, cara. Ontem ele defendeu muito e foi de longe o melhor jogador em quadra. O Jalen Brunson jogou bem, também jogou muito bem, meteu 35 pontos, 6 rebotes, 8 assistências, 5 bolas de 3, jogou muito. Só que o Devin Booker foi surreal, cara. Surreal, Devin Booker. Eric Gordon jogou muito bem também, né? Ajudou bem o Booker com 25 pontos e 6 bolas de 3. Só que ele foi o protagonista e graças a ele o Phoenix Suns conseguiu sua 11ª vitória e reforço. Todo desfalcado. Duran, Bill, nem não jogou. O Booker foi surreal. 11 vitórias para o Phoenix e 7 derrotas para o New York Knicks. Orlando Magic encarou o Charlotte Hornets e conseguiu uma vitória tranquila, 130-117. Ali no primeiro quarto, o Orlando não foi tão bem, só que durante todo o restante do jogo, o Magic dominou. O segundo quarto do Magic, inclusive, foi bem pra caramba, velho. 36-24. Muito bom o segundo quarto do Magic e o time conseguiu garantir a sua 12ª vitória e se garante ali no top 2 do leste. Cole Anthony foi o grande destaque do jogo, com 30 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. O destaque negativo foi a lesão do LaMelo, né? O LaMelo acabou sofrendo uma lesão no joelho, o Paulo Banchero, sem querer, caiu em cima do joelho do LaMelo, ele sentiu muita dor, teve que sair do jogo mais cedo, e a gente torce para que não seja nada mais sério, até porque a temporada do LaMelo vinha sendo muito boa, né, velho? Vinha sendo muito boa. Então, vamos torcer para não ser nada grave, mas admito que eu fiquei bem preocupado quando eu vi ele saindo de quadra. Mas, vamos torcer. Essa foi a 10ª derrota do Hornets na temporada, tá? Importante pontuar. Minnesota Timberwolves segue mais líder do que nunca! Segue o Lobão! Minnesota ontem
confirmou ainda mais a sua liderança do Oeste, vencendo o Memphis por 119-97, cara. Foi um jogo totalmente tranquilo pro Minnesota. Minnesota dominou de ponta a ponta. Anthony Edwards teve mais uma atuação muito forte. Foram 24 pontos e 7 assistências para Anthony Edwards. O Mike Conley ontem jogou demais. 18 pontos e 10 assistências. E o Minnesota se consolidou ainda mais como líder. São 12 vitórias e apenas 4 derrotas para o Timberwolves. Já o Memphis Grizzlies sofreu sua 13ª derrota na temporada e segue se afundando cada vez mais. Inclusive ontem o Marcus Smart pagou geral, hein? Durante um timeout ali, o Marcus Smart gritou com a galera do Memphis, tentou dar uma chacoalhada, mas não deu certo, né? Não teve resultado, o Minnesota ganhou sem nenhuma dificuldade. Brooklyn Nets encarou o Chicago Bulls e com um festival de bolas de 3 venceu por 118-109. O Bulls, cara, até começou o jogo bem, tá? O primeiro quarto do Bulls foi bom. Foi bom. Venceu a parcial, inclusive, por 36-19. Jogou bem demais. Só que a partir do segundo quarto, meu parceiro, Chicago Bulls simplesmente derreteu, velho. Simplesmente derreteu. Chicago tomou um 44-19 no segundo quarto. 44-19. Tomou a virada. E aí, no segundo tempo, cara, não teve muito o que fazer. O Brooklyn Nets teve um desempenho surreal no perímetro. Foram 25 bolas de 3 do Nets na partida. 25. E o Brooklyn garantiu sua 8ª vitória na temporada. E o Bulls sofreu sua 13ª derrota. Difícil, hein? Difícil. Destaque do jogo foi o Lonnie Walker. Lonnie Walker, que é outro aí candidato a Sixth Man of the Year. Briga pelo Sixth Man of the Year nessa temporada, tá demais, tá? Tá demais. Lonnie Walker entregou 6 bolas de 3 no jogo de ontem. Os últimos 2 jogos, tá? Cleveland Cavaliers encarou o Toronto Raptors e apesar de não ter tido um jogo tão bom assim, né, de não ter tido uma grande performance, o Cleveland venceu por 105-102. O primeiro tempo do Cleveland foi uma coisa horrorosa, tá? Foi uma coisa horrorosa, o Cleveland foi muito mal. O segundo quarto do Cavaliers, velho, foi constrangedor de ruim, tá? Foi constrangedor de ruim. O time tomou um 24-17 no segundo quarto e foi pro intervalo perdendo. Só que no terceiro quarto, o time conseguiu reagir graças ao Max Strus. O Max Strus, que tijolou tudo no primeiro tempo, teve um terceiro quarto surreal. Só no terceiro quarto, o Strus meteu 20 pontos, cara. 20 pontos. E liderou o Cleveland na parcial. O Cleveland meteu 32-20 no terceiro quarto. E ali no quarto período, graças a boas posses defensivas na reta final, incluindo uma big play defensiva do Jarrett Allen ali na última posse, o Cavs garantiu a sua vitória, né? Foi a 9ª vitória do Cavaliers. Cavaliers volta a ter campanha positiva, 9 vitórias e 8 derrotas. Já o Raptors sofreu sua 9ª derrota, campanha negativa, 8 vitórias e 9 derrotas. Destaque da noite, Max Strus, né? Max Strus não fez nada no primeiro quarto, não fez nada no segundo quarto e não fez nada no quarto período. Só que no terceiro quarto ele foi surreal, terminou o jogo com 20 pontos e 11 rebotes e foi o grande nome da vitória do Cavs. E para fechar o vídeo, Denver Nuggets e San Antonio Spurs no duelo de Nikola Jokic e Victor Wembanyama. O Jokic levou a melhor, né? O Denver, mesmo desfalcado, né, sem o Aaron Gordon, sem o Jamal Murray, conseguiu vencer o Spurs por 132-120, graças a mais uma atuação enorme do Nikola Jokic. Ó, no primeiro tempo, cara, o Denver liderou o tempo inteiro. O Denver ficou na liderança o primeiro tempo inteiro. O Wembanyama foi muito bem no primeiro tempo, entregou 17 pontos, né? Tentou manter o Spurs vivo no jogo, só que o Denver teve um volume espetacular e foi pro intervalo vencendo por 12. No terceiro quarto, o Wembanyama foi muito bem na defesa, defendeu demais, só que ele não teve ajuda no ataque, né? O Spurs não foi bem e o Nuggets, por ter um Nikola Jokic
muito inspirado, conseguiu colocar mais 11 pontos de vantagem. E no quarto período, apesar do Spurs ter feito ali uma gracinha, né, os reservas do Spurs conseguiram engatar uma run de 9-0 ali, apesar disso, o Denver não se desesperou e garantiu a sua 11ª vitória na temporada, 11 vitórias e 6 derrotas para o Denver. Já o San Antonio Spurs chegou à incrível marca de 12 derrotas seguidas e 14 derrotas na temporada. Rapaz, vida do Spurs é complicada, cara. Difícil demais essa sequência do Spurs. O Wembanyama teve um jogo muito bom, 22 pontos, 11 rebotes, 6 roubos de bola e 4 tocos. Mas ele não teve ajuda, cara. E o que me deixa... Não vou dizer que me deixa puto, mas me deixa chateado é ver gente aqui nos comentários... Não vou citar nomes, tá? Não vou citar nomes, não. Mas me deixa chateado ver gente nos comentários chamando o Wembanyama de bust por conta dessas 12 derrotas. Meu amigo, o cara não joga sozinho não, tá? Importante dizer isso. Não sei se você sabe, mas ele não joga sozinho. Sem ajuda, ele não vai conseguir fazer esse Spurs ganhar, não. Ele vai garantir uma vitória aqui ou ali, como ele garantiu contra o Phoenix Suns 2 vezes. Galera esquece disso, né? Mas ele garantiu 2 vitórias contra o Phoenix. Vai conseguir, mas não vai ser toda hora. Olha os números do Wembanyama nos últimos jogos. Tá errando muito arremesso? Tá errando. Mas olha os números defensivos do Wembanyama. É surreal. Ontem, 6 roubos de bola. 4 tocos. Contra o atual campeão. E o time perde. Por quê? Porque ele não tem ajuda. Porque o Popovich não tá afim de ajudar o Wembanyama. A impressão que eu tenho é essa. O Popovich tá pouco se fudendo pro time. Desculpa falar assim com o Pop, que é um cara que eu respeito e idolatro, mas o Popovich tá cagando em cima do time do Spurs. E aí vem gente chega aqui nos comentários e fala: o Wembanyama é uma farsa. Olha o time dele, só perde. Ô, desculpa, cara. Vai me desculpar. Você não consegue carregar o seu time sozinho. E é um novato, 19 anos. Faz o seguinte, pega a campanha do Cleveland no primeiro ano do LeBron. Pega lá. Busca lá. Busca a campanha de qualquer time que teve um superastro como calouro. A primeira campanha é ruim. É ruim. Trae Young no seu primeiro ano no Hawks. O Luka no seu primeiro ano no Dallas. O Dallas chegou a sonhar com playoff, mas assim, não foi. É muito difícil um calouro liderar o seu time pro playoff no seu primeiro ano. Ainda mais um calouro desse tamanho. Porque quanto maior o hype do novato, pior é o time onde ele cai. Isso é fato. Isso é fato. O novato top normalmente vai pro pior time da NBA. E aí, você quer que o Wembanyama leve esse time sozinho pros playoffs? Não vai levar, gente. Não vai levar. Então, vamos parar de taxar o Wembanyama de bust por conta dessas derrotas, porque o menos culpado aqui é o Wembanyama. É o menos culpado, tá bom? Seguindo, destaque do jogo foi o Nikola Jokic, mais um triple-double surreal para ele, 39 pontos, 11 rebotes, 9 assistências. Esse foi o terceiro jogo seguido onde o Jokic consegue pelo menos 30 pontos e 10 rebotes. Inacreditável, né? O que o senhor Nikola Jokic faz. É inacreditável. Bom, é isso, meus amigos. Esses foram os jogos que rolaram ontem, tá? Foi uma rodada muito boa, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, que é super importante. Ontem eu acabei não fazendo pós-jogo de nenhuma partida, porque eu decidi passar o domingão com o meu sobrinho, né? Meu sobrinho tava aqui na casa dos meus pais e eu quis passar o domingão com meu sobrinho, jogamos uma bola. Ele tem apenas 4 anos, mas assim, craque da bola, tá? O moleque é craque. Então, quis passar um tempinho com ele, acabei não fazendo pós-jogo de nenhuma partida. Assisti aos jogos, mas acabei não gravando. Também assisti muitos jogos hoje de manhã, também não vou falar que eu assisti todos os jogos ontem, porque não assisti, né? Assisti muito tape hoje. Então, só justificando, porque, por que você não falou de tal jogo ontem? Porque eu quis passar o dia com meu sobrinho. Passei o dia, passei a noite com meu sobrinho,
E espero que vocês entendam isso, né? Sou um tio coruja. Sou um tio coruja. Verdade é essa, tá bom? Então, explicações dadas, é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair. Aproveita e dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NB League Pass com desconto, período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então você que não tem, garanta já o seu. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.